Oi, menines! Tudo bem? Espero que sim. Saudade. Cara, hoje eu amanheci numa convicção de que o caderno de geografia tá lindão. Tá, não tá? Completaço. Olha só, espero que esteja. Caso você tenha qualquer dúvida, não fique esperando a correção da semana posterior, não. Você me procura no EO, a gente tira a dúvida de tudo, fica tudo resolvido e você vai conseguir aproveitar mais os seus estudos aí, aprofundar toda a matéria. Então, toda quarta-feira, às 16 horas, nós temos EO, beleza? Olha, na aula retrasada a gente estava falando dos conflitos. Na semana passada eu mandei para vocês um videozinho sobre o apartheid e agora a gente fecha tudo, tá bom? E como no final do primeiro vídeo a gente falou sobre a Somália, eu vou continuar o conteúdo falando para vocês sobre os piratas somalis. Quem são os piratas somalis? Geralmente são antigos pescadores e eles formam grupos atuando aí com lanchas e com embarcações rápidas, mas mais rústicas, né? E eles acabam sequestrando grandes navios, inclusive até navio petroleiro. Qual que é o objetivo? Obter um resgate. Eles acabam por não agir com violência. A comunidade internacional tem pressionado muito a Somália em relação aos piratas somalis. Por quê, professora? Ora, gastos, né, gente? Tem que se pagar resgate, tem as despesas com os barquinhos, tem a questão também da carga. Existe um certo prejuízo aí. E por conta dessa pressão, o governo somali começa a resolver meio que a parada. E aí nós temos prisão de alguns piratas e eles foram condenados à prisão perpétua. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muitos casos. Existe também o filme Capitão Phillips, que acaba retratando isso. É um sequestro real que acontece. E aí vocês vão poder ilustrar um pouquinho na cabecinha de vocês sobre essa questão dos piratas somalis. Professora, que malandragem, hein? Coitado desse povo aí que é refém, essas embarcações, o prejuízo. Não tem só esse lado, não. Sempre tem um outro lado da história, não é? A gente está falando de uma população muito pobre. A gente está falando da Somália, gente. E aí, de toda aquela história que a gente já discutiu na semana retrasada. Eles também reclamam muito a respeito dos impactos ambientais no litoral da África, ali no chifre da África, onde eles vivem. Olha, professora, sério? Sim, esses navios cargueiros geralmente deixam muito lixo na praia. A pesca tem sido cada vez pior. Então, essas dificuldades acabam fomentando essa questão dos crimes, né? Dessa pirataria. Então, a gente tem que pensar nos dois lados, gente. Não dá só para poder ver um lado da história. A gente tem que pesar dos dois lados, né, pessoas? E agora a gente vai falar sobre Angola, tá bom? Angola, tá? Ou República da Angola, na verdade é um país que fala a língua portuguesa como a gente. A Angola é um país africano que é banhado pelo Oceano Atlântico, que tem uma área de 1.246.700 km². Olha, ali tem mais de 18 milhões de habitantes. É um território que tem como a capital Luanda. E como eu disse para vocês, fala a língua portuguesa. Como fala a língua portuguesa, nós já sabemos que foi colônia de Portugal. Então vamos lá, gente. Em 1975, Angola consegue a independência dela em relação a Portugal. E aí nós vamos ter três grupos que vão disputar o poder. Nós temos a UNITA, que é a União Nacional pela Independência da Angola, que é um grupo que vai ser constituído pela maioria da população angolana, que eram da tribo Ovimbundu, certinho? Nós vamos ter um outro grupo, que é o MPLA, que é o Movimento de Libertação da Angola, que é um grupo de inspiração marxista, que defendia a pluralidade tribal dessa galera aí, da Angola, né? E nós tínhamos também o apoio de Cuba, e por sua vez, dona União Soviética por trás disso aí. E havia um outro grupo, que era o FNLA, Frente Nacional pela Libertação da Angola, que tinha um apoio da África do Sul e por trás ali, mexendo os pauzinhos, os Estados Unidos. Então a gente percebe que tem três grupos, né, que estão lutando pelo poder. Vai acontecer uma guerra civil, mas uma guerra civil cunhada aí pelos princípios ideológicos da Guerra Fria. Lembram aí que nós temos de um lado os Estados Unidos com o FNLA e pelo MPLA nós temos a União Soviética. E aí o que acontece? Devido ao apoio dos soldados cubanos em Angola, nós vamos ter a vitória do MPLA. O MPLA ele é desmembrado, esse grupo acaba,
certo? E aí quem vai assumir a presidência é Agostinho Neto e depois José Eduardo Campos, ambos do partido do MPLA. Só que daí, lembra lá da UNITA? Pois é, a UNITA não aceita e acaba por aderir à luta armada, à guerra civil, tá bom? Em 1990, sabe a dona ONU? Pois é, ela vai lá e propõe um acordo. E em 1990 a gente vai ter a eleição. José Eduardo Campos, aquele que havia substituído o Agostinho Neto. E o Savimbi, bom perdedor, né? Não aceita. E aí retoma de novo o conflito armado. O que vai acontecer, pessoas? Como ele não aceita a decisão, nós temos novamente a guerra civil. E nós temos que pensar também que dentro dessa guerra civil eles utilizavam minas terrestres. Sim, gente. Tanto é que Angola se tornou o país com maior número de mutilados do planeta. A gente calcula que aproximadamente 20 mil pessoas morreram por ano. Em 2002, o Jonas Savimbi, ele é morto em um combate. E aí nós temos o final do Trelelê. A UNITA ela vai se desmembrar, alguns vão ingressar no exército, e hoje Angola tem crescido economicamente. Nós estamos falando de um país que tem muito diamante, tem petróleo, então tem uma riqueza considerável, uma boa produção mineral. Só que, na verdade, isso não é suficiente para resolver o problema da Angola, porque isso não chega às mãos dos angolanos. Um país de grande desigualdade social, com muita pobreza, e ainda tem o tráfico de diamantes, que acaba fomentando um monte de problemas na Angola. O governo tenta resolver a situação, mas está muito longe de conseguir aí. Esse é o conflito da Angola. África do Sul. Na verdade, a gente vai passar bem rapidinho, porque vocês já viram o vídeo, né? A África do Sul é um país independente, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e Índico, o território se encontra bem ao sul, está ali abaixo da linha do Equador. A população, mais ou menos, é estimada em 78% de negros, 9,6% de brancos, e aí nós temos os mestiços que vão compor aí 9,8% da população. Indianos, asiáticos e outras etnias, 2,6%. Um lugar com mais de 50 milhões de pessoas, certinho? Tem uma grande riqueza mineral, então é próspero em carvão, minério, ferro, cobre, platina, diamante, ouro, urânio, e faz parte dos BRICS, hein? Por ser a nação talvez mais estável da África, que não tenha tantos conflitos como as outras. É isso, é porque ela apresenta uma estabilidade maior. A colonização vocês já viram no vídeo passado. Quando termina a Companhia das Índias, a Holanda se fixa aí nesse território. Depois os ingleses. Que os ingleses vão ficar de olhão nas jazidas de ouro, diamante, né, e de ferro que havia na região. Os holandeses, italianos e franceses que estavam nessa região, conhecidos como boeres, eles acabam não aceitando o que a dona Inglaterra pretendia fazer e eles vão entrar em conflito. Na verdade, são duas guerras contra os boeres. Nós temos a resistência da Holanda, mas não resolveu muito não, pessoas. Viu? A Inglaterra tomou conta geral e eles acabaram migrando um pouquinho para o norte. Mas por que é importante falar dos holandeses? Porque, na verdade, a gente tem um grupo ruralista e também nacionalista e racista pra caramba. E é importante a gente entender isso. Porque quando vai acontecer as primeiras eleições no continente africano, quem vai vencer é o Partido Nacionalista. E isso significa que não existem negros participando do processo. Depois dessa eleição, que foi em 1948, eles vão criar uma nova Constituição, que vai pautar o Apartheid. Olha só. O que seria o Apartheid? Que em Afrikaner significa separação, é uma política de segregação racial da África do Sul, certinho? Esse sistema durou até 1990. Nós temos aqui a legislação da época, para vocês entenderem melhor o que aconteceu ali. Olha só, nós estamos falando de prisão, de tortura, de assassinato dos líderes, tá? Essa galera tinha que andar com uma espécie de carteira. E aí, nessa carteira, tinha que dizer de qual tribo que ele pertencia. Porque a ideia era essa mesmo, né? Era retirar deles esse direito sul-africano. Então, essa ausência da cidadania, na verdade, era para tirar
essa nacionalidade, para dizer que ele não fazia parte da nação. Perverso isso, né, gente? Importante a gente falar sobre isso. Em 1945, a gente tem o passe. Então, todo mundo tem que circular pela África do Sul com a cadernetinha. Em 1949, é proibido casamento misto, não pode. Então, raças diferentes não rolava. Em 1950, o registro populacional. Então, havia um censo que ia classificar a população de acordo com aquela carteira de identidade. Haviam, então, brancos, asiáticos, mestiços e negros. E aí, eles vão criar, a partir disso, as áreas de agrupamento, que impactou bastante as áreas urbanas e locais. Cada indivíduo iria morar em um bairro de acordo com a determinação do governo, tá bom? Vai surgir os bantustões em 1951, que na verdade era conhecido como Homelands, mas aqui pra gente são os bantustões, que eram as áreas onde os negros sul-africanos eram transferidos para essa região de forma arbitrária, não tinha conversa, tá? Então eles eram colocados aí nesses lugares, certinho? Em 1953, vai haver a reserva dos benefícios sociais separados. O que significa isso? Proibia pessoas de diferentes etnias a utilizarem os mesmos espaços públicos. Então, banheiros, bebedouros, eram tudo separadinhos, para pessoas brancas e pessoas negras. E aí vocês já sabem como é que é, né? Na internet está cheio de fotos, e eu vou colocar algumas aqui para vocês sacarem aí a atenção que era. A educação banto, então separou também da educação para criança branca e educação para criança negra. Isso significa que o nível de ensino também era diferente, né? Em 1956 foi criada as Minas de Trabalho, onde formalizou a discriminação racial no mercado de trabalho também. Em 1970, a cidadania da pátria negra retirou dos negros dos bantustões a cidadania sul-africana. Nós vamos ter em 1912 a criação de um grupo, que é o Congresso Nacional Africano, que é o CNA. E nesse grupo aí nós vamos ter os líderes que vão agir em defesa dos direitos dos negros. Então havia uma preocupação muito grande com os direitos da população negra. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que sempre acontecia prisão, torturas e assassinatos? Nós temos alguns conflitos, tá? Então nós temos aí, a exemplo, o massacre de Sharpeville. Nós temos também o massacre de Soweto, de Langa. Para vocês terem noção, nesse aqui, 60 manifestantes foram mortos. E aí, a comunidade internacional não fazia nada? Fazia, pessoas. E o pior é que fazia, tá? Havia um boicote realizado por parte da comunidade internacional. Não vamos comprar com a África do Sul. Não tem comércio com a África do Sul por conta daquilo que está acontecendo, porque havia uma segregação espacial e racial, não é verdade? Só que, sabe a dona Inglaterra e os seus Estados Unidos? Continuavam fazendo a graça. Então eles continuavam comprando, comercializando com a África do Sul. Então acabava que o boicote, do ponto de vista econômico, não fazia muita diferença. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando insustentável e a pressão cada vez maior. Então o que vai acontecer? O CNA vai virar partido, vai haver novas eleições e o Nelson Mandela, que foi um carinha que ficou preso, que vocês já sabem, que vocês viram no vídeo da semana passada, ele vai ser solto, ele vai se candidatar e se elege presidente da África do Sul. Tá bom? Professora, e hoje tá tudo lindo, né? Faz parte dos BRICS, tá tudo certo? Não, não é bem assim. Existem ataques xenofóbicos acontecendo por parte dos sul-africanos. Por conta da pobreza e da miséria que existe ali, eles acabam sendo extremamente agressivos com estrangeiros. Sempre tem alguns ataques xenofóbicos. Isso é negativo. A África do Sul, já falei para vocês, faz parte do BRICS como fornecedor de recursos energéticos, recursos naturais. Ela entraria aí, mas é o elo mais fraco. Existe um relatório de 2015, foi o mais recente que eu consegui, gente, que fala que 80,4% da população negra é pobre. Desses, 8,8% são pardas e 2,5% são indianas ou asiáticas. Esse é o perfil do sul-africano em relação à pobreza. Por mais que a gente diga assim, ó, a apartheid acabou, hein? Nós ainda temos reflexos disso. Essa história ainda hoje reflete na realidade dos sul-africanos, tá bom? Agora nós vamos falar de quem? Da Nigéria.
A população da Nigéria é maior do que qualquer outra nação da África. Olha só, a gente tem nessa área mais de 200 milhões de pessoas vivendo ali. A área da Nigéria corresponde a 923.769 quilômetros quadrados. A sua capital é Abuja. É uma área muito rica em petróleo e gás natural. Tem uma grande diversidade cultural, vários grupos étnicos e línguas diferentes. Tem um grupo que atua ali, que é chamado de Boko Haram, que nós vamos falar sobre eles agora. Boko Haram é um grupo extremista. Essa palavra Boko Haram vem da língua Hausa, que significa educação ocidental é proibida. Tinha como líder o Mohamed Yusuf até 2022 e depois vai assumir um novo líder, tá bom? Que é o Abu Bakr. E o que acontece? Eles são contra os princípios, os valores ocidentais. Eles agem com muita violência, causa pânico, incerteza nas regiões onde eles dominam. Eles estão associados à Al-Qaeda e juraram aí fidelidade ao Estado Islâmico. Também acaba atuando ali nos vizinhos. Então, em Camarões, no Chad, também existe atuação desse grupo. Para vocês terem uma noção, Boko Haram acabou proclamando o Estado Islâmico no nordeste da Nigéria. 15 cidades sob o domínio do Boko Haram. Isso também acaba sendo fruto das frágeis instituições políticas nigerianas. Um país que tem aí a tradição aos golpes militares, a corrupção, então acaba acontecendo isso. Para vocês terem uma ideia, somente em 2016 houve a transição democrática na Nigéria. Tenso, né, pessoas? Sempre com histórico de violência, então a gente tem no passado. Olha só, esse grupo, ele age com muita violência, acontecem muitos atentados. Aqui nessa imagem, eu vou dar um zoom para vocês, mas vocês vão conseguir perceber nessa imagem de satélite que, na verdade, nós temos um grupo que acaba mudando até a paisagem. Vocês vão perceber que a maioria dessa área que está registrada na imagem de satélite acabou sendo afetada por explosões, por ataques terroristas, por queimadas. Então é um grupo muito agressivo e tem mudado bastante a paisagem nigeriana. Esse aqui é o Abu Bakr e esse é o Yusuf. Em 2002 o Boko Haram foi criado. Em 2014 eles sequestram 200 meninas de uma escola pública. Em janeiro de 2015, eles fazem um massacre no vilarejo de Baga. A instabilidade acontece ainda, acontecem muitos ataques terroristas. Aqui é a fotografia das meninas que foram sequestradas. Então essa ainda é a realidade da Nigéria, infelizmente. Para finalizar, Ruanda, que possui um território montanhoso, sem saída para o mar, faz fronteira com Burundi, República Democrática do Congo, Uganda e Tanzânia. Na verdade, essa parte não está no livro, gente, mas eu trouxe para vocês entenderem, porque talvez seja o grande exemplo do imperialismo. Tá bom? Porque essa área já teve sob dominação alemã, sob a metade do século XIX. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a Bélgica assume o controle. E aí, em 1945, nós temos a ONU responsável pela administração desse país. A independência só rola em 1962. E aí, o que acontece? Olha só. Tanto os alemães como os belgas acabavam se apropriando aí das características desses dois povos que compõem aí a maioria, né, que seriam as duas maiores tribos de Ruanda. Então nós temos aí os Hutus e os Tutsis. E o que acontece? Os Hutus, que eram a maioria, eram um povo mais baixinho, com a pele mais escura, e era um povo que trabalhava mais com agricultura. E aí nós tínhamos os Tutsis, que receberam treinamento militar, tiveram acesso à educação. Por quê, professora? Olha, eles eram da atividade do pastoreio. Vocês por causa disso? Não, gente, não é por causa disso. Mas como eu caracterizei a atividade da outra tribo, eu estou caracterizando para vocês. Mas por incrível que pareça, por conta das características, eles eram mais altos e mais claros. Os Tutsis sempre ficavam com as melhores atividades, tinham um destaque aí, ficavam nessa parte da administração. E como tanto os alemães, primeiramente, como os belgas faziam isso, eles acabaram fomentando todo o conflito. Uma raiva que foi surgindo de duas tribos que eram amiguinhas. Elas tinham convivência pacífica. Dá para acreditar?
que era paz e amor. Mas aí nós vamos ter um período, que eu vou até mostrar para vocês a historinha na linha do tempo, que não vai dar para ficar lendo, porque vocês querem vídeos curtinhos, mas essas informações aqui depois vocês podem ler, eu vou deixar o link de onde eu criei esse PowerPoint para vocês lerem, entenderem, e aí quem quiser bater um papo legal, porque assim, é uma história muito sofrida, mas é um conteúdo interessante para a gente aprender, porque a história se repete, né, gente? Quando ocorre a independência de Ruanda livre, ok. Quem vai assumir agora é a maioria. Serão os Hutus. E o que acontece? Nós vamos ter em 1994 a derrubada do avião onde estava o presidente de Ruanda. Ele é atingido por um foguete, esse avião, isso aí é o estupim. Esse grupo militar vai começar a pregar, inclusive em rádios, aqui tem até essa imagem aqui que representa, que é de um filme, e aí eles fomentam o ataque aos Tutsis. Eles falam que os Tutsis eram baratas, no programa de rádio, anunciava também que era hora de cortar as árvores, porque, na verdade, foi um grande genocídio, eles utilizavam facões, perseguiam as pessoas. Tanto os Tutsis quanto os Hutus moderados eram perseguidos aí nesse genocídio. A comunidade internacional foi lá, retirou os estrangeiros, tá? E o trem foi pegando fogo. A dona ONU disse que havia um indício muito forte que estava acontecendo alguma coisa lá em Ruanda, mas a comunidade internacional ficou meio que parada. Pra vocês terem uma ideia, foram 100 dias de genocídio. Então, um impacto muito grande. Pessoas que eram refugiadas nas igrejas acabaram sendo executadas ali. Olha só, tinha um grupo que estava fora de Ruanda, tá bom? Que era o RPF e que ele vai adentrar o país. Ele vai intervir e vai dar fim ao genocídio. E hoje, o general Kagame, que era o líder do RPF, lembra? Decreta em 18 de julho de 1994 o fim da Guerra Ioba, o final do genocídio. Os rebeldes assumem o controle juntamente com Kagame e nós temos então Kagame como presidente hoje. Houve uma mudança de leis e ele continua no poder. Há pessoas que questionam um pouco a respeito dos seus atos e um pouco da questão da violência também que ele acaba empregando ali. E aí a gente tem que ficar de olho, né? Pessoas, o genocídio durou 3 meses. A maioria das vítimas foram brutalmente assassinadas com facões, vizinhos matando vizinhos, cadáveres em todas as partes, bebês, crianças, adultos, um amontoado de corpos nas ruas. Poucas famílias foram poupadas. Essas cicatrizes persistem até hoje na vida dos ruandeses. Então é isso, gente, o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. A atividade é completar uma tabelinha com um resuminho básico dos conflitos e onde eles ocorreram, tá bom? Um grande beijo, fui!